Beleza, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Esse é café.com, mas é na hora do almoço. A gente está aqui para mostrar para vocês o que significa a certificação ITQ, como é que a gente faz para obtê-la. Se alguém tiver problemas de áudio aí, deixa fechado, né? Para não causar ruído aqui para a gente. Então, é uma certificação muito interessante para quem trabalha com CISC e quem faz parte do programa Network Academy. É uma certificação que permite a um professor se transformar no que a gente chama de super professor, né? É um termo muito latente para quem está lidando com isso no dia a dia. E a gente vai mostrar aqui quais são os requisitos, quem está elegível, uma apresentaçãozinha básica de 10 slides, 11, né? Só para mostrar para vocês quem está elegível e como é que funciona esse programa, certo? Então vamos lá. Esse sou eu, conseguiram tirar uma foto minha bonita. O Flávio teve essa capacidade. Faço parte do programa Cisco, sou o ITQ, e tenho essas certificações que estão embaixo. Posso formar professores nesses formatos, nesses cursos que estão aí. Então, quer dizer que a gente consegue fazer a formação para professores no programa Cisco Network Academy. Isso quer dizer o quê? O programa tem as certificações da T-Essentials, CCNA, CCNA Security e CCNP. Se a gente tirar a certificação de ITQ, a gente pode, no futuro, fazer a formação de professores para lecionar no Cisco Network Academy. Então vamos ver aqui, só que quais são os benefícios de ITQ, né? Primeiro, se a gente tem uma academia, ela se torna independente. Então, para a academia, é a independência na formação de seus professores. Se temos um plano grande de cursos técnicos, podemos formar nossos professores sem ajuda externa. O que a gente chama de ajuda externa? Se a gente não tem um programa na própria academia, a gente precisa procurar, dentro do programa Cisco Network Academy, quem tem essa capacidade, e a gente vai ter que pagar por fora para que a gente possa formar um professor nesse formato. O ITQ, a gente está começando a explicar aqui, no meio desses slides, é uma formação onde o seu instrutor ele tem a capacidade de abrir uma turma no NetAcad e transformar um aluno comum em um professor, para que ele possa, na academia, abrir turma para lecionar para seus alunos. Tá? Normalmente, aqui, eu falei isso aqui porque foi muito em cima do que a gente tem conversado ultimamente, e uma dúvida que surge muito latente para todo mundo é quais são os benefícios, né? O que é o ITQ? Então, no segundo parágrafo ali, ele fala assim: normalmente, para se formar um instrutor NetAcad, é preciso contactar o ITC. O ITC é uma academia com um formato diferente do programa. É uma academia chamada de Centro de Formação de Instrutores. Então, essa academia tem a capacidade de fazer a formação de professores para que eles possam atuar numa academia tradicional, que a gente chama de Cisco Academy, ou uma academia local, né? Então, se a gente não tem um ITQ dentro do nosso sistema, a gente precisa pagar isso por fora, né? Está vendo aqui? Ó, e pagar pela formação, aí com o ITQ interno, não precisa pagar por esse serviço. Esses profissionais podem ser contratados, mais um benefício, né? Podem ser contratados ou receber hora extra para fazer a formação dos demais instrutores. Recebe ajuda direta da Cisco para a formação em módulos mais avançados. O que a gente chama de módulos mais avançados podem ser considerados o CCNA Security e o CCNP, tá? Por exemplo, aqui, ó, em regiões remotas, o ITQ pode prestar consultoria para a implantação do programa em universidades, pública e privada, e ainda formar professores nas mesmas. Sim, Patrícia, está sendo gravado, eu estou gravando, tá? Então, é um professor diferenciado, é um cara que tem um skill, né, um conhecimento avançado, e ele vai fazer parte do programa como uma peça-chave, porque todo o programa Cisco Network Academy, esse professor ele tem a capacidade
de trazer novos professores, de fazer com que novos professores cheguem para o programa para que possam lecionar nas suas academias locais, em teoria. Teoria porque as academias locais são as academias tradicionais. Aí aqui a gente tem assim, ó, o que é o ITQ? Sabemos que para lecionar os treinamentos do programa Cisco Network Academy, o professor precisa de uma certificação que permite o mesmo abrir turmas no portal, né? A gente sabe que trabalha com portal, essa sessão aqui é uma sessão que foi criada para professores, né? Então, o pessoal que está aqui, não conhece todos, alguns sim, tem um pouquinho de visão sobre isso, sabe que a gente usa o portal, é uma plataforma, não só de gerenciamento hoje, é uma plataforma muito interessante que nos próximos encontros do Café.com a gente vai mostrar como é que ela funciona, como é que a gente traz uma melhoria para a sala de aula, enriquecimento de material didático, ou seja, uma série de benefícios que nós vamos ver nos nossos próximos encontros, né? Então, no segundo parágrafo, ele fala o seguinte, que existe um perfil hierárquico no portal. Os professores tradicionais eles podem abrir turmas para alunos e gerenciar esse pessoal, mas sem direitos administrativos na questão de estruturas. Tá? O projeto Cisco Network Academy funciona em 3 níveis administrativos. A gente tem uma academia que a gente chama de academia mais para suporte center, uma academia central, né? E a gente tem uma academia que é uma academia para formação de instrutores e a academia CA, que a gente chama, que é o Cisco Academy, a academia tradicional para a formação de alunos. A gente, quando tem uma turma, a gente normalmente trabalha com a academia local. Tá? Aí embaixo, o instrutor ITQ estará vinculado a uma academia ITC e poderá abrir turmas para formação de professores, onde os mesmos poderão lecionar nas suas academias locais. Só para a gente entender qual vai ser o papel desse profissional assim que ele conseguir essa certificação, né? Ele vai ter o papel de formar professores para que esses professores possam lecionar em academias tradicionais, as chamadas Cisco Academy, tá? Beleza? Legal. Quem que vai estar elegível a fazer o processo de ITQ, né? São professores que atuam lecionando na academia Cisco, professores que tenham feito treinamento adjacente do CCNA, ou seja, eles têm que ter terminado o módulo de adjacências e lecionado pelo menos um módulo. E tem que ter terminado os 4 módulos do CCNA e lecionado algum módulo. E professores que já tenham pelo menos lecionado uma turma. Eu acho que é isso, não é isso, Moisés? Tem algum requisito a mais para que ele esteja elegível? Me corrija aí, por favor, para tá? poder fazer o... Não, na verdade, para fazer o exame ITQ, é isso, né? Isso. Isso. Agora, para ser um ITQ, ele precisa também da certificação de mercado, né? Entendi. Tá. Então, quer dizer, para ele poder ser um formador de instrutor, ele tem que estar com a certificação de mercado. Que tá em algum desses itens deve dizer isso aí, ou não diz, não? Não, ele também tem que ter a certificação de mercado. O que acontece? Se você já tem a certificação de mercado, ela está válida, eu não sei o prazo se é 6 meses ou 1 ano, você fez a prova, você não passa por uma das etapas da formação ITQ, que é o pré-teste. Então, está aqui embaixo. Está embaixo, né? É. Isso. E se você vai se submeter ao exame ITQ, ainda não tem a certificação, ou ela está antiga, né? Você precisa passar pelo pré-teste, mas no final, se você for aprovado, você ganha um voucher para fazer a certificação. Tá? Perfeito. Pelo menos é isso. É o que a gente ia colocar aqui nesses 2 tópicos que o Moisés colocou. Para fazer o ITQ, temos 2 visões. A primeira é para os professores que ainda não têm, ou já está inspirada, coisa do tipo assim, ou para os professores que já são certificados, que têm a certificação de mercado. Aí, no último, ele fala o seguinte: quando o professor não tem a certificação, precisa passar por um pré-teste para se tornar elegível. Para os professores certificados, os meios nos enviam via Tracking System, que eu vou mostrar aqui agora. Né? Essa é a telinha do Tracking System. Vocês vão enviar as suas certificações para o nosso avaliador e ele vai te encontrar lá e aí vai começar o processo. Então, quem tem
Quem tem a certificação precisa mandar via Tracking System. Quem não tem, precisa passar pelo pré-teste, tá? Então, beleza. Agora a gente está colocando aqui como é que funciona o programa. Moisés, fica à vontade, tá? À vontade para a hora que precisar aí. Se esqueci de alguma coisa. Ok, tamo junto. Tá? Desde que esteja elegível ao programa, sendo instrutor do programa e tendo lecionado pelo menos uma turma, né? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai enviar uma solicitação ao nosso avaliador para que seja feito o pré-teste. Vai receber um token e poderá se logar no NetAcad para acesso ao ambiente de prova. Eu vou falar pela minha experiência, tá? No meu pré-teste, acho que o Instituto Moisés também, nós somos isso aqui, são 30 questões de um tempo um pouco reduzido. E o resultado, acredito que está imediato. Pelo que eu me lembre, foi imediato, tá? Aí, em caso de aprovação do pré-teste, ele vai gravar uma aula de 15 minutos para que nosso avaliador veja questões didáticas e pedagógicas do professor. A aula deve ser gravada, um ambiente que tenha um ambiente tradicional, um ambiente que tenha alunos, né? E o nosso avaliador vai estar analisando essas questões aí de didática, pedagogia, como é que o cara se comporta em sala de aula, né? Essa aula poderá ser publicada no YouTube ou em vídeo via Dropbox. Quem for elegível, quem quiser fazer o processo, aí a gente vai deixar o contato aqui no final, a gente vai fechar o contato para que a gente possa acompanhar você nesse processo todo, ver como é que está. Ou seja, a gente vai cuidar de você para que você possa chegar ao final desse processo aí, tá? Aí, quando você terminar essa aula gravada e enviar para ele e ele analisar, o próximo passo do programa será com o nosso avaliador numa sessão remota via WebEx, onde teremos um laboratório prático no PAX 3, a versão 6 alguma coisa, né, as últimas versões do emulador, e o tempo de atividade será de 1h30, né? 1h30 ali, mas, sei lá, 1h30, e você vai ser avaliado ali também, o resultado da sua pontuação sai na hora, e você só vai poder prosseguir no programa caso esteja habilitado nesse PAX 3. PAX 3 é um laboratório que provavelmente vai contemplar todo o CCNA, tá? E você tem que tirar uma nota bacana aí para que você possa ir para a próxima fase, tá? Caso você não passe, existe uma carência de 3 meses para que você possa se candidatar de novo a fazer o programa. Tá? Isso é uma política interna, não tem como mudar, e o nosso avaliador é que controla esse tempo aí. Certo? Beleza. Ao passar pelo laboratório PAX 3, o nosso candidato passará por um laboratório de troubleshooting. Faz tempo que eu fiz o ITQ, né? O meu ITQ foi presencial, o do Moisés também. A gente está com o formato agora meio que EAD, né? À distância. Esse laboratório de troubleshooting, o avaliador vai disponibilizar para vocês uma topologia e você vai anotar os problemas que você encontrou e quais medidas resolutivas você teve e vai enviar ao avaliador, tá? Então, esse é um passo aí de troubleshooting em cima de uma topologia que ele vai disponibilizar para vocês, né? Eu estou falando isso pelo professor que fez o ITQ há pouco tempo e eu acabei de ligar para ele aqui para justamente perguntar como é que foi, como é que foram os passos e tal. Depois desse passo do troubleshooting, existe o que a gente... Eu não sei se está fazendo, se não, mas eu vou falar pelo que aconteceu no meu. Existe uma sabatina de questões, tá? Existe uma fase onde o Kevin, que é o nosso avaliador, ele faz uma verificação de questões com você e na sua sessão. Mas o Moisés... Continua existindo. Continua, né? Continua. O avaliador vai chegar e vai começar a fazer perguntas aleatórias para você.
Perfeitamente. E precisa saber se você sabe as questões. Ele vai sortear lá nas questões que ele tem para dizer, e você tem que responder ali na hora, né? É uma prova oral, né? É. Assim, a gente não está aqui também para colocar medo, coisa do tipo, em ninguém. As perguntas são objetivas, as perguntas não são perguntas de escovação de bit, né, como a gente costuma dizer, qual o campo, tal, do quadro, do cabeçalho. Não chega a esse ponto. São perguntas objetivas e ele quer realmente saber como é que está o seu nível de conhecimento técnico naquilo que você vai lecionar, tá? Então, não precisa ficar assim, preciso ter o conteúdo dos 4 módulos na ponta da língua e tal. Você vai ter tempo para pensar e vai responder em cima do que vai. Por exemplo, ele vai te perguntar o que é métrica, por exemplo. Ele vai te perguntar questões de características de um protocolo, como funciona uma característica, uma tecnologia. Ele vai querer que você disserte para ele uma resposta bem objetiva, tá? Continuando aqui, para certificações mais avançadas, os professores têm que estar aptos nas certificações que seguem o programa, né? No caso, o ITQ na Security e o CNP. Para que você se torne um ITQ para essas formações, a gente pode ajudar também, mas você tem que ter a certificação, tá? Você tem que ter um CCNP, você tem que ter um CCNP Security, ou coisa do tipo, certo? Quem estiver elegível ao programa, temos uma turma no NetAcad, escrito aqui, NetAcad, né? E essa turma, o Moisés criou aí para ajudar justamente o pessoal que vai prestar pré-teste, que vai fazer toda a parte aí. Essa turma tem informações administrativas do programa, toda a parte aí de como funciona o programa, de como é feita essa questão administrativa, e também tem material técnico, material de apoio, com videoaulas e documentação. É uma turma que ajuda bastante, né? E caso vocês estejam elegíveis, a gente consegue colocar vocês lá para fazerem o acompanhamento desse material. Tá? Para finalizar aí, no ano 2015, o ITQ será feito na versão 5.0. O CCNA hoje está na versão 5.0. A gente sabe que algumas coisas mudaram, né? IPv6 mais dentro do programa, HCRT, SPF multiárea. Então, algumas A coisas gente vai ter mudaram, um café.com para explicar de tudo, tintim por tintim, o que mudou. Né? Exatamente. Então, assim, eu só queria colocar aqui que até o final desse ano a gente está trabalhando, o nosso avaliador ainda está trabalhando na versão 4.0. Tá? Continuando, não tem muita coisa, foi só aqui uma visão mesmo do que é o programa. A gente tem uma equipe que vai estar cuidando de vocês desse programa e o contato da turma é essa daqui. Quem está de frente com isso, quem está atuando realmente com esse processo de ITQ, sou eu, Carlos Paulino, e a Patrícia, que faz parte do programa Certificação Cacada. A Constância ajuda, está dentro do programa. O Flávio e o Gilberto, eles fazem parte da equipe Brasil, mas estão um pouco por fora disso. Por fora não, Flávio não, né? O seu Flávio é nosso manager, só que quem está realmente cuidando com carinho desse programa sou eu e a Patrícia, tá bom? Então é mais ou menos isso, Moisés. Não tem muita coisa não, eu tenho aqui mais material, mas se você quiser colocar mais alguma coisa, se eu deixei passar alguma coisa, essa apresentação foi feita agora de manhã, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso daí, né? Não, acho que foi bem esclarecedor, né? Quer dizer, eu acho que deu para o pessoal ter noção do que é esse ITQ, da importância que é e do valor que tem, né? Então, e como obter. Quer dizer, não é uma coisa mística que você tem que ter pistolão, falar com alguém, falar com o presidente, etc. Não. Simplesmente você tem os contatos aí, eu dou aula há algum tempo, eu quero começar a formar instrutor. Eu quero então ser submetido ao ITQ. Posso? Pode. Manda um e-mail para o Carlos Paulino, manda um e-mail para a Patrícia, que eles vão te dar o caminho das pedras, entendeu? Então, quer dizer, é um negócio que está ao alcance de todos, né? Todos os professores elegíveis podem se candidatar ao processo. Assim, você não pode porque você... Não tem porquê isso. A gente só precisa dos seus títulos, a gente só precisa que você seja uma pessoa do Estado, a gente só precisa que você tenha uma técnica um pouco mais apurada do que um instrutor tradicional, não desmerecendo nenhum instrutor tradicional, não é? A levada não é essa, mas temos que entender que um cara que está trabalhando como ITQ
como formador de professores, ele precisa ter uma técnica um pouquinho mais apurada, tecnicamente, tá? E didaticamente também, né, Moisés? Moisés já está no programa há muito tempo, né? Mesmo porque a gente vai formar professores, né? Então a gente tem que ter essa questão didática também na cabeça, né? Não só a parte de preparar para a certificação, que no caso acaba sendo o foco quando a gente dá aula para aluno, né? Quando a gente dá aula para professor, o foco é outro, tá? Essa parte pedagógica tem que estar na cabeça da gente. Eu acho que é isso. E o pessoal está com alguma dúvida? Quer colocar alguma dúvida? Os nossos 16 convidados. Obrigado são pela muito presença de bem-vindos. todos. Alguma dúvida sobre o ITQ, pessoal? Alguns eu conheço aí, né? Tem o pessoal a Rita eu conheço, o Rogério, do Instituto Federal, tá aí. Tem vários pessoas. Legal. Eli. Beleza. Vamos lá. Marcelo está perguntando aí. Marcelo. Ele escreveu privadamente. Marcelo, uma dúvida. Quando quiser colocar dúvida, coloca para todos, tá? Ou então coloca no perguntas e respostas que aparece para todos. Tá. Todo processo em apenas um dia? Sim, tirando o vídeo apenas um dia, né? É um processo cansativo. Você tem que ter o dia dedicado para isso. Tá? Então, o Jorge Aragão falando assim, como será o pré-teste? Eu coloquei aqui, o pré-teste são 30 questões normalmente em tempo reduzido. Tá? Tempo reduzido que... Você tem 1 minuto por questão, mais ou menos? Mais ou menos 1 minuto por questão. São 30 questões de 30 minutos. Tá? É um teste realmente de fast track, né? Você precisa mostrar para ele que você está alinhado com o conteúdo. Né? Não, ainda não, Jorge Aragão. Está baseado ainda no CCNA 4.0. A partir do ano que vem é que o programa passa a ser feito no 5.0. Tá? O Cleber está perguntando se tem incentivo para o CCNA Security e CCNP. CCNA Security, a gente recebeu um e-mail recentemente dizendo que vai ter voucher para o Security, né? É verdade isso, Paulino? Pelo menos eu recebi um e-mail avisando que vai ter. Agora, CCNP não tem, não. CCNP não tem, não. Tá? Posso me informar mais e responder para vocês sobre isso. Me dá um minutinho aqui, Moisés. Estão tocando aqui, tá? Um minutinho. Ok. Marcelo, Marcelo está perguntando se agora teremos provas somente nessa categoria online. Então, a gente está falando aqui sobre ITQ, né? O ITQ antes era presencial e agora o ITQ, claro que numa tentativa da Cisco para tornar mais popular, ou seja, ter mais gente podendo formar instrutores e, consequentemente, ter mais instrutores e, consequentemente, ter mais alunos, né? Então, nessa tentativa de tornar o negócio mais, assim, acessível, é que não precisa mais da presença do avaliador. Ele pode fazer essa avaliação online. Isso agiliza bastante e diminui o tempo de espera, né? E, de certa forma, facilita para a gente também que está querendo fazer o ITQ, né, Marcelo? É isso. Tá? Oi. Deixa eu só interromper aqui também, né? Bom dia, pessoal, é a Patrícia. Só para dizer também que, fazer uma correção, a Constança, ela também está ajudando no processo de ITQ com o pessoal do Instituto Federal e eu estou focada com o pessoal do Senai. Então, assim, estão precisando de ajuda, estão com o Carlos Paulino, comigo e com a Constança, que a gente pode estar encaminhando para o Kevin para poder estar fazendo a prova de ITQ. Deixa eu só pegar a bolinha aqui para mostrar o e-mail que eu recebi. Talvez o pessoal tenha recebido. Você consegue passar, só o Carlos Paulino consegue passar a bolinha para mim ou você consegue? Porque ele está como organizador. Vou botar o rosto aqui. Mas você consegue pegar a bolinha? Não. Não consigo.
Deixa eu te passar Eu aqui. não tenho privilégio nenhum. Já passou, ótimo. Passou. Deixa eu só... Eu não tenho direito a nada nesse negócio também aqui. Eu vou reivindicar meus direitos. Olha só. Aqui, olha, o e-mail que eu recebi da galera da Networking Academy, né? Então, olha só. As certificações que têm vouchers de desconto, olha aqui, ó. O CCNA Routing and Switching Essentials. Quando o cara chega no CCNA 2, ele já consegue ganhar um voucher. Isso é novidade. Antigamente era só CCNA 4, tá? Isso. Por quê? Para ele fazer aquela prova, né? Que já habilita ele para o mercado e já habilita ele para ir para o Voice, para outros que não é o Routing Switching, né? Então aqui já tem voucher, né? Quando ele termina o CCNA 4 também, aí é o tradicional, né? Do Composite. CCNA Security, olha lá, tá vendo? Tem voucher também. Não tinha, agora tem, tá? E aí o CCNA Discovery, que não é o nosso caso, nem Exploration, né? Então, o que você precisa para ter? O mesmo de sempre, né? 75% na primeira tentativa do exame final, tá? E o professor te aprovar, né? Com essas duas coisas, você tem um voucher. Eles estão falando aqui, incentive seus alunos a usar o voucher, né? Então, todos os instrutores devem ter recebido esse e-mail. Se não receberam, eu posso encaminhar aí para quem quiser, né? É só me pedir que eu encaminho, tá? Mas está aí, está divulgado, certo? Ok, mais alguma pergunta, pessoal? O César pergunta aí, quem tem apenas módulo 1 e 2, existe alguma turma disponível para que possamos concluir 3 e 4? Primeiro trimestre de 2015, tá? Mas só para o Instituto Federal, né? Tá? Essas são as turmas de Instituto Federal que eu estou sabendo. César, você é de onde, César? Coloca aí pra gente. É importante esse feedback porque o programa está dividido, né? Instituto Federal, Senai. É importante a gente saber. Senai da Bahia. Senai da Bahia. Está junto com o Instituto Federal, né? Tá. Então, é o primeiro trimestre de 2015. Vai ser a continuidade dos cursos que a gente está fazendo. Beleza. Mais alguém? Olha o pessoal aí, a Rita. A Rita é lá de Belém, né, Rita? Isso. Ok. Quanto tempo? Ok. Cristiano, Centro Paula Souza, eu não sei. Constância, você tem alguma informação sobre isso? O Senac está junto com os institutos federais, no mesmo pacote. Ok. O que a gente pode falar mais sobre o programa? Ok, acho que o pessoal não tá com dúvida mais no ITQ não, né? Tá tranquilo. Mas é legal a gente encontrar a galera toda por aí. Isso, a gente está semeando bem esse programa para que em 2015 a gente consiga fazer uma formação mais professores. Estamos com um programa em cima de várias pontas aí, né, Moisés? Para que a gente tenha uma equipe bem coesa. O Cristiano está falando que o lugar onde ele trabalha é uma escola estadual, FATEC. Mas é de São Paulo isso? De Minas? FATEC ou FAETEC? Não, é FATEC. Eu acho que isso é Minas ou São Paulo. Da onde você é, Cristiano? FATEC é São Paulo. Eu acho que é. De Tecnologia. Um dia aí, Bragança Paulista. Está no programa isso aí, ô Constanza? Constanza está nos ouvindo ou está offline? Eu estou aqui, que eu não consigo tirar, não estava conseguindo tirar o mute. Não sei, Moisés, qual é a instituição, perdão? FATEC de São Paulo, equivalente mais ou menos ao FAETEC do Rio de Janeiro. FATEC tem que ver com o Marco Antônio Barreto, que cuida desse ASC. Então, para treinamentos, tem que ver com o Marco diretamente. Ok. Beleza. Ok. Porque o Centro Paula Souza que cuida das
FATEX. Então, e o contato do Centro Paula Souza, que faz os treinamentos, é o Marco. Ok, então o Cristiano tem que ver com também ele deve diretamente. estar sabendo. Ok. Tereza Cristina fala que ela está no Senai, Rio de Janeiro, e está fazendo CCNA1. Ok. CCNA1. Temos aí os encontros presenciais, para quem puder ir. E depois a gente vai ter, no primeiro trimestre do 2015, a continuidade. Vocês estão fechando o módulo 1 e 2, mas né? Sim. Não, segundo semestre de 2015 não, Cristina. Tereza Cristina? É primeiro trimestre, não é isso? Vai se preparar para o ITQ ou para quê? Não entendi. Ela perguntou. Ela está fazendo o módulo 1. Então. Ok. Última dúvida do Cristiano. Não, Cristiano. Tá. Ok. Rita, com relação à sua pergunta, as turmas para os institutos federais vocês vão receber um comunicado quando essa informação esteja disponível, tá? Porque estamos trabalhando de diferente forma em institutos federais, senais, então vocês vão receber as informações mais para frente. Ok, gente. Mas o Eli pediu para eu mexer naquela turma Bridge, lembra dela? Turma? Aquela turma da Bridge que eu fiz. Ah, sim. Então, eu mexi na questão lá das datas dela e ela não voltou a ficar ativa. Existe alguma coisa diferente que tem que ser feito lá? Não sei se aqui a gente já arquivou aquela turma, cara. Acho que a gente já arquivou, acho que eu já arquivei aquela turma. Aí já era. Sim. Mas aquele conteúdo da turma Bridge, os quizzes, né? Ele queria fazer os quizzes. Entendi. Ok. Pessoal, tem que me ausentar agora. Essa reunião estava programada para terminar que horas? 13. 13, tá. Eu vou ter que me ausentar agora. Peço desculpa para todo mundo, mas é uma visita que eu tenho que fazer, importante. Vontade, meu amigo. Ok? Tá então, bom. Queria agradecer a todo mundo aí e estamos juntos semana que vem. Tá certo? Novamente aqui. Tá bom. Toda hoje tivemos 16 participantes. Esperamos que na próxima vez a gente tenha pelo menos uns 106. Né? Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Tá bom, grande abraço para todo mundo. Obrigada, e a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Tchau. Obrigada, Moisés. Tá bom, Moisés. Meninas, Patrícia, desculpe não ter citado aí a Constância, mas... Eu já falei. Eu já... Você falou, né? Falei. Tá beleza. Ok. É o que eu estou falando. Quem tiver elegível aí, pode falar com a gente através desse e-mail que a gente colocou e que a gente encaminha para aquela turma chamada de preparatório e daí para frente a gente segue os passos para falar com o nosso avaliador. Tá? É um processo de avaliação que não é feito por nós, tá? É feito por um avaliador específico, que a Patrícia falou que é o Kevin. Ele que faz todo o processo, ele que marca a questão do Webex, ele que analisa as videoaulas. Então é um processo que foge ao nosso... A gente só consegue ajudar vocês até chegar ao Kevin. Daí para frente é ele que assume todas as etapas do processo. Tem alguma coisa que vocês precisam colocar, Constância, Patrícia? Não. Não, só agradecer mesmo pela presença de todo mundo. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem continuar enviando por e-mail também, mas se não tiver dúvida, a gente pode estar encerrando a sessão. Tá, o Marcelo pergunta aqui. Constância, você irá nos acompanhar
O Eli fala assim, para marcar é só entrar em contato com o Kevin diretamente. Você pode fazer o seguinte, você pode mandar um e-mail para ele, mandar um e-mail para ele pedindo o token, né, pedindo o acesso para fazer o pré-teste. E ele vai enviar para você uma senha, e aí você, com essa senha, acessa ao portal NetAcad com o C-Token, né, que é, deixa eu só mostrar aqui, para que não haja dúvida. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, ó, você faz o redeem C-Token. Aí você fala que você já tem um login no Netspace, você coloca o seu screen name no e-mail e o token que você recebeu, tá? Tá? Então, é por aqui, o Eli, né? Não tem problema em acesso não, é só mandar um e-mail para o Kevin e pedir isso daí. Beleza, será que... Tá, acho que não tem problema. Depois a gente troca e-mail, deixa o seu e-mail aqui para mim e eu te passo esse espaço que a gente criou aqui, tá bom? De qualquer forma, eu acho que essas gravações vão ser disponibilizadas, certo, Pati? Sim, está sendo gravado. A gente está gravando. Ok. Sim, vamos sim. Ok. Vamos sim, Constância. É melhor disponibilizar a gravação, né? É automático eles receberem o link da gravação, Constância? Eu não sei, Carlos, como que vai ser isso, Pati? Vai ficar disponível em algum lugar? No caso... Constância, a gente vai receber o link e depois a gente vai estar repassando para eles. A gente vai ver se a gente vai criar um local que deixe todas as próximas também nesse mesmo espaço, né, em um site. Vamos ver o que a gente faz, vamos decidir isso e depois a gente vai estar repassando. Mas eu já anotei também o nome de todo mundo aí que entrou, depois eu vou estar repassando para cada um deles também. Bacana. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos aqui à disposição. Podem colocar o que vocês quiserem. Tá? Não? Cleverson, Cristiano, Danilo. Então, beleza. Mais uma vez, mais uma aqui. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer. Obrigado pelo tempo de vocês. Quem quiser fazer parte desse programa de formadores professores, pode procurar pela gente. Fique à vontade aí, o e-mail ficou disponível na apresentação. E estamos aqui, tá? Precisando de alguma coisa. Somos poucos, mas somos muito amigos nesse processo. Queremos muito vocês aqui, vocês já são professores, fazem parte do programa, isso é importante. Tá bom? Então fiquem bem, obrigado mais uma vez, e a gente vai encerrando por aqui, tá? Obrigado, gente. Um grande abraço.